Kozuki Oden é um dos personagens que eu mais gostei de One Piece e é um dos samurais mais loucões que eu já vi. Ele é muito da hora e hoje eu vou contar a história dele, o passado dele, as viagens que ele teve com o Gold Roger e Barba Branca, porque ele já foi das duas tripulações. Tipo, é muito da hora isso, porque ele foi da tripulação dos dois caras mais picas do anime todo. Eu acho que não é dos dois caras mais picas, porque eu acho que o Luffy também é bem da hora, mas... E o Shanks. E também é isso. E depois a gente vai falar tudo isso, mas antes eu tenho que só dar um recado urgente, tipo, que é muito especial, que é, comentem um oi que eu respondo aí nos comentários, se inscreve aí no canal, dá um like, compartilha isso, me segue nas redes sociais, passe no meu podcast, que a gente vai chamar o dublador do... Não, eu acho que esse vídeo aqui vai sair depois de eu já ter falado com o dublador do Kuririn. Sim, do Kuririn, do Ichigo, quem mais que ele fez? O Ash do Pokémon, o Bakugo do Boku no Hero e um monte de coisa. Então, é isso e bora pro vídeo. Oden nasceu na capital das flores, do país de Wano, como filho do Shogun Kozuki Sugiyaki, nossa, nome complicado, de 59 anos, isso 59 anos dos dias atuais, e começou a cometer atos ultrajantes logo na infância. Quando ele tinha menos de um ano, ele jogou sua enfermeira molhada no outro lado da sala. Quando ele tinha 2 anos, ele pegou 2 coelhos com as próprias mãos, e aos 4 anos ele matou um urso jogando uma grande pedra nele. Meu Deus. A partir dos 6 anos ele começou a percorrer o distrito da Luz Vermelha e a participar de cassinos. Com 6 anos isso. Mano, tá melhorando, vamos continuar. Aos 8 anos ele começou a beber bebida e começou a brigar com os jogadores. Aos 9 anos, até a Yakuza havia banido ele do cassino. Isso resultou em Oden incendiando o cassino e iniciando um conflito com eles. Mano, é uma criança. Eu com 9 anos, eu tava vendo Naruto. Era isso, minha vida. E ele não, tá incendiando cassinos. E eles estavam tentando capturar ele um ano depois. E depois que ele quase matou alguém. Como punição, Oden foi condenado a trabalhar forçado nas pedreiras. Quando ele tinha 14 anos, ele tentou ajudar os cidadãos da capital das flores durante uma grande seca, desviando um rio para a cidade. No entanto, isso resultou só em inundação da capital, e as autoridades tentaram capturar Oden novamente. Para escapar, Oden partiu para o mar na primeira vez, mas foi rapidamente forçado a retornar à terra. Quando ele tinha 15 anos, ele ainda estava escondido, e começou a trabalhar em um templo na montanha, onde formou um harém de mulheres que sequestrou da capital à noite. Nossa, mano, esse cara é loucão demais. Os entes queridos das mulheres, assim como muitos samurais poderosos, foram atrás de Oden para detê-lo, mas Oden manteve sua posição, resultando numa enorme revolta do harém. Nos 3 anos seguintes, Oden tentou sair para o mar 38 vezes. Ele falhou rapidamente em todas as vezes, apesar de conseguir sobreviver. Aos 18, ele foi para a capital das flores. Ele foi cozinhar numa panela de sopa de Oden, pra quem não sabe, Oden é uma comida, tá? Sobre os restos cremados de um homem chamado Katsuzo. Depois de deixar o crematório, ele viu um deus da montanha e estava atacando a capital das flores. Ele ouviu Kinemon e Denjiro falando sobre a descendência do deus da montanha e estar em sua posse. Oden então disse para eles dar uma prole de javali. Oden então disse para eles dar a ele uma prole de javali gigante. Oden pegou então o javali quando Kinemon tentou atacar o deus da montanha. Depois que Kinemon foi dominado, Oden usou o javali branco para chamar a atenção do deus da montanha. Quando o animal gigante atacou, Oden derrubou. Quando Kinemon tentou assumir a responsabilidade pelo ataque do deus da montanha, Oden nocauteou e assumiu a culpa. O assessor de seu pai então lhe entregou uma mensagem dizendo que ele foi renegado e exilado para a capital das flores. Por gratidão e reverência, Kinemon e Denjiro começaram a segui-lo. Agora a gente vai chegar em outro capítulo dele, que é Reformando Kuri. Após deixar a capital, Oden mudou-se para a residência de Shimatsuki Yatsui em Hakumai. Nossa, que nome complicado. Onde ele também conheceu o Orochi, o Korozuki Mi Orochi, que estava trabalhando como criado lá. Mais tarde, Yasui ficou bravo com Oden por viver como um vagabundo, em vez de aceitar o desafio de seu pai. Oden disse para Yasui como ele queria partir para o mar, e Yasui respondeu que ele tinha que se tornar um samurai competente antes que pudesse ser tão egoísta. Depois de ouvir Ashura Doji, Oden decidiu viajar para Kuri, a região mais sem lei de Wano. Durante sua jornada, ele foi seguido por Kinemon e Denjiro. Ao longo do caminho, juntaram-se ao grupo Kikunojo e Izu em Higo, Kanjuro em Kibi e Raizo em Udon. Oden entrou em Kuri sozinho e lutou contra todos os bandidos de lá, incluindo Ashura, o criminoso mais perigoso de Kuri. Quando seus companheiros chegaram, Oden havia derrotado todos os seus inimigos com a ajuda dos seus companheiros. Oden reuniu os criminosos para trazer paz a Kuri. Ele mandou os moradores trabalharem para construir uma vila para morar e construir
a fazenda Paraíso para alimentá-los. Oden recebeu então o título de Daima Ojikuri aos 20 anos, depois que Sukiyaki soube de suas ações. Além disso, Oden escolheu os companheiros que ele fez sua jornada, bem como Ashura, para serem seus retentores. Depois que Orochi deixou de ser servo de Yasui, Oden emprestou-lhe o dinheiro como forma de apoio. Enquanto ele pescava na praia de Kuri, Oden descobriu Inuyasha, Nekomamushi e Kawamatsu, sendo atormentado por humanos que os perseguiram. Sendo atormentados por humanos que estavam os perseguindo, Oden resgatou os três e eles seguiram de volta a Kuri e se tornaram seus retentores. Oden soube que seu pai havia adoecido e visitou a capital das flores com seus funcionários. Oden então falou com seu pai pela sua última vez. Agora vamos chegar na parte que o Oden foi ao mar, que é a viagem que ele teve com os piratas Gold Roger e Edward Newgate, também conhecido como Barba Branca. Mais tarde naquele ano, Oden soube que um navio pirata havia chegado ao porto de Itachi, levando-o a ir para lá. Enquanto ia até os piratas Barba Branca, ele entrou em conflito com Edward Newgate, enquanto dizia que queria se juntar à sua tripulação. Depois, Oden e seus retentores tiveram um banquete com a tripulação. Oden continuou pedindo para se juntar, mas apenas foi recusado. 2 semanas depois, os piratas Barba Branca tentaram deixar Oden para trás, mas eles alcançou segurando uma corrente que ele anexou ao navio. Izo se segurou em Oden e foi arrastado com ele. Depois de puxar Izo para o navio, Barba Branca testou Oden. Se ele pudesse segurar a corrente por 3 dias, ele teria permissão de entrar em sua tripulação. Quando faltava apenas 10 minutos para completar o teste, Oden ouviu uma mulher em apuros e soltou. Ele foi para a ilha e assustou alguns sequestradores que o confundiram com um monstro marinho, salvando a mulher no processo. No dia seguinte, ele se familiarizou com a mulher chamada Toki. Eles foram então encontrados por Karma e sua equipe, mas Barba Branca veio e derrotou Karma. Barba Branca então permitiu que Oden se juntasse à sua tripulação. Após o embarque, Oden descobriu que Inuyasha e Nekomamushi haviam sido escondidos no navio, esperando por Oden. Depois, Oden partiu em aventuras com os piratas do Barba Branca. Em sua jornada, ele se tornou um fora da lei notório, recebendo uma recompensa. Ele descobriu a geografia do mundo e achou inacreditável que uma organização como o Governo Mundial existisse. Tendo se aproximado de Toki e casado com ela em alguns momentos, os dois se tornaram no segundo ano a bordo do Moby Dick e nomearam seu filho Kozuki Momonosuke. Mais tarde, à medida que a tripulação crescia em número, Barba Branca dividiu seus membros em 5 divisões. Oden foi apontado como comandante da 2ª divisão, embora ele não quisesse assumir a tal responsabilidade. 2 anos depois, ele e Toki teriam uma filha que se chamaria Kozuki Hiyori. Entrando em uma ilha, os piratas Barba Branca inesperavelmente encontraram os piratas do Roger, levando Oden correr em direção à tripulação para pegar o tesouro. Envolvendo a tripulação na batalha, ele chamou a atenção de Gold Roger, mas foi golpeado pelo pirata. Correndo de volta para seu oponente, Oden ele ficou surpreso com o modo como o seu capitão e Roger estavam lutando entre si. Depois, as 2 grandes tripulações começaram a lutar por 3 dias seguidos. Mano, 3 dias lutando sem parar. Na verdade, se eu não me engano, os Minks e os piratas das férias, eles lutaram por, eu acho que 3 também ou 5, agora eu não lembro. Até que um cessar-fogo foi feito no 4º dia. Alguns dias depois, Oden teve a conversa com os 2 capitães, durante a qual ele informou a Roger que ele poderia ler os Poneglyphs, revelando sua intenção de chegar à ilha final da Grand Line e se tornar rei dos piratas. Roger deixou Oden impressionado. Roger implorou que Oden se juntasse a ele por 1 ano para chegar até a ilha, e Barba Branca honrou a escolha de Oden em se juntar à tripulação do rei dos piratas, levando a se separar dos piratas do Barba Branca. A bordo do Oro Jackson, com a sua esposa e filhos, ele descobriu que Inuyasha e Nekomamushi o seguiram a bordo. A tripulação navegou para Moktal e depois alcançou Skypiea, onde Oden leu o Poneglyph e ele gravou a mensagem de Roger no sino dourado de Shandora. Em sua passagem por Water 7, Oden convidou Cutflank, também conhecido como nada mais nada menos que o Frank, para se juntar à tripulação, mas ele recusou a oferta. De lá, a tripulação navegou para a Ilha dos Homens Peixe, onde Oden levou 2 Poneglyphs na ilha e aprendeu com Neptune, o rei da Ilha dos Homens Peixe, que Poseidon era nada mais nada menos que uma sereia, onde leu mais tarde outro Poneglyph e depois se aventurar em outra ilha. Quando Toki ficou doente, os piratas deixaram ela e seus filhos em Wano, ao lado de Nekomamushi e Inuyasha, durante o qual Oden pôde perceber que o seu país tinha mudado, apesar de não olhar para ele. Depois disso, a tripulação aprendeu o conteúdo do Poneglyph de Wano, chegando em Zou, onde Oden sentiu uma vibração diferente da ilha que ele e Roger estranhavam. Aventurando-se no país, a tripulação encontrou o último Road Poneglyph, levando Oden a descobrir os laços de sua família com a tribo Mink. Depois de ver o selo de seu clã em cima de uma pedra, tendo deixado Zou, a tripulação
tripulação descobriu a localização da última ilha do Novo Mundo e navegou até lá. Lá, a tripulação encontrou o tesouro de Joy Boy e riu quando viu, levando Roger a nomear a ilha de Loud Tail. Agradecendo por ter se juntado a Roger, ele recusou as ofertas de seus tripulantes para ajudá-lo a abrir as fronteiras de Wano. Ele procurou tornar sua visão realidade com a ajuda de seus detentores e tornando-se um Shogun. Pra quem não sabe, Shogun é tipo o líder de Wano, tá? É o chefão supremo de Wano. Mais de 20 anos antes do presente, Roger decidiu dissolver a tripulação e Oden se separou dele, quando o rei dos piratas deixou um navio. Depois disso, o resto da tripulação retornou Oden ao país de Wano. Ele se despediu deles também. Oden então se reuniu com sua família e retentores. Ele ouviu falar que Orochi tinha se tornado Shogun e como Orochi estava oprimindo cidadãos com a ajuda de Kaido. Ele também ouviu sobre a sua família que foi ameaçada e sobre como Toki se feriu protegendo Momonosuke. Com muita fúria, Oden ordenou que seus retentores cuidassem da sua família antes de acertar as contas na capital das flores. Ele chegou ao castelo e abriu um caminho entre os guardas. Assim que chegou a Orochi, Oden rapidamente o atacou. O ataque foi parado por Kozuki Semimaru, que usou uma barreira para proteger Orochi. Depois de ouvir como Orochi chegou ao poder, Oden deixou o castelo em poucas horas, depois começou a dançar. Ele fazia isso uma vez por semana, fazendo com que seu povo perdesse a fé e respeito por ele. Um ano depois, Oden recebeu um jornal estrangeiro, no qual leu sobre a execução de seu antigo capitão, o rei dos piratas, Gold Roger. No quinto ano após seu regresso, Oden soube que Hyagoro foi capturado por ações desafiadoras e que a mulher de Hyagoro foi morta. Lamentando o destino de Hyagoro, Oden finalmente decidiu reunir seus retentores para derrubar Kaido. Antes de deixar Kuri, Oden deu uma carta a Toki. No caminho para Onigashima, Oden e seus retentores foram confrontados por Kaido e sua tripulação na região de Udon. A batalha se seguiu. Shinobu se juntou ao lado dos samurais e Oden conseguiu ferir Kaido. No entanto, Oden foi distraído por Kurozumi Higurashi, que se disfarçou de Momonosuke e fingiu ser refém. Kaido o derrubou. Após sua derrota, Oden alegrou que Shinobu não era sua aliada, permitindo que ela se libertasse. Oden e os bainhas foram presos na capital das flores e sentenciados a serem fervidos vivos em 3 dias. Toki visitou Oden na prisão. Oden entregou sua espada a ela e permitiu que passasse algo para seus filhos. No dia seguinte, Oden fez acordo com Kaido para permitir que aqueles que sobrevivessem à execução fossem libertados, e Kaido deu a ele 1 hora. Oden entrou no caldeirão e antes que seus retentores se juntassem a ele levantou uma prancha sobre seus ombros e ordenou que os seus retentores ficassem em cima dele. Depois que os cidadãos perceberam como Oden os protegeu durante os últimos 5 anos, eles começaram a torcer pelo seu esforço de sobreviver, e Oden apreciou isso. Enquanto ele aguentava a hora, Oden explicou aos seus retentores o motivo pelo qual o país de Wano estava isolado e pediu a eles que eles abrissem as fronteiras de Wano por ele. Oden sobreviveu com sucesso à hora, mas Orochi convocou um esquadrão de tiro para executar Oden e seus retentores. Oden mais uma vez disse a seus retentores para abrir as fronteiras de Wano, antes de jogá-los para longe do caldeirão. Quando os bainhas fugiram, Kaido atirou na cabeça de Oden, e infelizmente, Oden morreu com um sorriso no rosto. Sua morte foi profundamente lamentada pelo resto do país, e sua reputação de nobre foi totalmente restaurada ao resto do povo de Wano, fazendo com que milhares de pessoas tomassem armas e se rebelassem contra o regime de Orochi e os piratas das feras. Em nome da família Kozuki, Kaido atacou o resto da tripulação de Oden após a sua morte, mas seus filhos sobreviveram, pois Toki enviou Momonosuke 20 anos à frente do tempo e Kawamatsu manteve Hiyori a salvo. Durante 20 anos seguintes, Oden foi difamado pela administração de Orochi, que informou a população que ele havia tentado destruir Wano em sua busca para abrir as suas fronteiras. Simpatizar com a família Kozuki se tornou um crime alto, até mesmo crianças foram punidas pesadamente por cometerem ele. Orochi foi oficialmente reconhecido como herói por ter derrotado Oden. No entanto, apesar das tentativas de Orochi de retratar Oden como uma forma negativa, milhares de cidadãos de Wano permaneceram leais a ele e sua família. Estes incluem outros 4 Daimao e chefes da Yakuza, e Orochi e Kaido tiveram que recorrer a matá-los ou prendê-los para silenciá-los. Antes de morrer, Oden disse aos seus retentores que concluíssem sua missão de abrir as fronteiras de Wano. Depois de serem enviados à frente no tempo, Momonosuke, Kinemon, Raizo, Kikunojo recrutaram os 9 bainhas vermelhas restantes, exceto Denjiro e milhares de outros simpatizantes da família Kozuki, para se levantarem e derrubarem Orochi e Kaido. Além disso, eles foram para o exterior e formaram uma aliança com os piratas do Chapéu de Palha, os piratas Hurt, isso para aumentar seu poder de luta. E os Minks também da ilha de Zou, que eram
eram governados por Inuarashi e Nekomamushi. E pra quem não sabe, eles criaram com Luffy a aliança pirata Mink Samurai Ninja. É um negócio assim que o Luffy que deu o nome, tá? É meio óbvio que foi o Luffy que deu o nome. E hoje eles estão lá em Wano, no arco de Wano, tentando derrotar o Kaido e indo derrubar o Kaido e o Orochi. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele deu bastante trabalho pra fazer e eu acho que... eu tô meia hora falando sem parar. Sim, o vídeo bruto tem meia hora e vai dar um trabalho do caramba pra editar, porque meus vídeos geralmente tem no máximo 10 minutos pra editar. Agora vai ser como se eu estivesse editando 3 vídeos. Eu tô ferrado, então por favor, compartilha esse vídeo, por favor, e dá um like. E espero que vocês fiquem até o final do vídeo. Na verdade, eu tô falando isso no final do vídeo, que eu espero que vocês fiquem até o final. Espero que vocês tenham ficado até aqui. Então, por favor, se inscreva, compartilha, que deu muito trabalho de fazer esse vídeo. Minha voz tá doendo muito, na verdade minha garganta tá doendo muito. E obrigado por ter assistido até aqui. Clique nos vídeos que estão aparecendo, compartilhem pra todo mundo e me siga nas redes sociais, siga meu podcast. É isso e valeu e falou.